Já reparou que em espanhol tem duas maneiras de se falar primeiro? Existe primer e existe primero. Qual é a diferença? Vou te ensinar nesse vídeo. Vamos começar com duas observações. Observação 1. A palavra primer é a forma apocopada da palavra primero. Apócope é a supressão de uma letra ou várias letras, ou de uma sílaba ou várias sílabas ao final de uma palavra. Então, em português, por exemplo, foto é a forma apocopada de fotografia, é a forma curta. E em espanhol, o número primero tem a sua forma apocopada, eliminando essa letra O, e aí se transforma em primer. Observação número 2. A pronúncia é de uma palavra oxítona, em espanhol aguda. Então não é primer, e sim primer, primer. O mer é mais forte do que o pri. Começamos então com a palavra primer, que sempre vai ser acompanhada de um substantivo masculino singular. Não tem jeito dela ir sozinha, não tem jeito dela vir ao final de uma frase. Sempre vai preceder um substantivo masculino singular. Vamos sair da teoria e ver alguns exemplos. Temos aqui 10 exemplos de palavras que são substantivo masculino singular. A tradução delas é vídeo, livro, capítulo, andar, lugar, amor, viagem, que em espanhol é masculino, dia, ano e ministro. Então, colocar a palavra primero está errado. Antes de substantivo masculino singular é sempre primer. Como é que fica então? Primer video, primer libro, primer capítulo, primer piso, primer lugar, primer amor, primer viaje, primer dia, primer año e primer ministro. E se não for esse o caso? Para todo e qualquer outro caso, vamos manter a palavra primero. Exemplo. Na frase de exemplo 1, a pergunta é: em que andar você mora? E a resposta: no primeiro. A palavra primero termina a frase, não tem nada que acompanhe. Então, nesses casos, sempre vai ser primero. ¿En qué piso vives? En el primero. ¿En qué piso vives? En el primero. As seguintes têm continuidade, mas essas continuidades não são um substantivo masculino singular. Olha esse segundo exemplo. Primero, haz lo que te pedí. Primeiro, haz lo que te pedí. Primeiro, faça o que eu te pedi. Então, aí tem uma vírgula, um verbo fazer no imperativo em tu. Não vai ser primer, e sim primeiro. Él siempre es el primero en llegar al trabajo. Él siempre es el primero en llegar al trabajo. Então, não está acompanhado de um substantivo, tem uma preposição em aí. Então, vamos manter a palavra primero. E o último traz uma data. O 1º de janeiro é ano novo. El 1º de enero es año nuevo. El 1º de enero es año nuevo. Hora de checar se você aprendeu mesmo. Eu vou te dar 4 frases com 2 opções, primer ou primero, e você vai ter que completar. Frase 1, minha primeira viagem à Espanha foi no ano 2000. Aí tem essas 2 opções, primer ou primero viaje. Marca que a gente já vai corrigir. Número 2, primeiro você tem que me contar o que aconteceu na festa. Frase 3, ontem vi o 1º capítulo dessa série. E frase 4, o primeiro mais importante. Te doy 5 segundos. Corrijamos. Frase 1. Mi primer viaje a España fue en el año 2000. Então, como viaje é um substantivo masculino singular, vamos usar a forma apocopada primer. Frase 2. Primero tienes que contarme qué pasó en la fiesta. Vamos usar o primeiro assim da sua forma completa porque não está precedendo um substantivo masculino singular. Frase 3. Ayer vi el primer capítulo de la serie. Capítulo é um substantivo masculino singular. Portanto, vamos manter a forma apocopada primer. E frase 4. Primero, lo primero. Porque aqui nessa primeira não há o acompanhamento de um substantivo masculino singular e nem na última, já que está encerrando a frase. Primero, lo primero. Y eso es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete al canal para que nos veamos el próximo jueves.
Saludos!